A paz do Senhor, minhas irmãs. Amém. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. E eu gostaria que a nossa missionária Denise fizesse uma oração apresentando o nosso estudo. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, soberano, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para te agradecer por até aqui ter nos sustentado. Muito obrigado pelo dia ao qual o Senhor nos deu até neste momento. Venha continuar nos abençoando e a partir de agora, Senhor, vai ter esse estudo da Bíblia em hebraico, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração e conduzir o irmão Josué, Senhor, para que esse ensino seja perfeito e maravilhoso para Ti, nunca afastando de nós o Seu Espírito Santo, porque dele precisamos a todo momento. Senhor, abençoe nossas vidas e fique conosco neste trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que eu te peço, não só hoje, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos falar hoje a respeito de Joel, capítulo 1, versículo 8, que diz: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Quando nós lemos esse versículo, nós não entendemos nada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos verificar esse mesmo versículo e estudá-lo no seu original. Vamos ver se altera em alguma coisa o nosso entendimento. Então, nós temos aí na tela, sempre eu gosto de lembrar, no hebraico, que a leitura é da direita para a esquerda. Então, eu começo lendo aqui. Eli, Kivetulá, Hagurat Sak, Al-Baal, Neureiha. Logicamente, aqui também não vamos entender nada. Vamos passar para outra tela. Aqui, nós passamos aqui para a segunda tela, onde vamos traduzir palavra por palavra para ver se nós vamos adquirir, através disso, um melhor conhecimento do versículo. A primeira palavra que nós lemos aí, Eli. Apesar dos vários significados que tem essa palavra, nesse contexto de Joel 1, versículo 8, ela está traduzida como lamenta, no sentido de luto. Continuamos não entendendo. Muito bem. A segunda palavra, Kivtulá. Essa palavra traduz-se como uma virgem. Aqui eu quero explicar rapidinho, uma vez que nós estamos estudando o hebraico, além de estarmos tentando entender Joel, capítulo 1, versículo 8. Então, essa palavra, nós temos aqui uma separação desse prefixo aqui. Esse prefixo significa que é a preposição com, como, ok? Então, tirando a preposição, vai sobrar a palavra vetulá. Aqui o shivá, que tem debaixo dessa palavra, ele foi tirado na leitura. Kivtulá. Se as irmãs percebem bem, que estamos lendo o shivá. E aqui que era um vet, passou a ser aqui um bet. Foi assinalada com esse daguesh, esse pontinho aqui, ok? Então, essa palavra significa virgem. Eu quero falar mais alguma coisa aqui. Eu disse que Kivtulá significa como uma virgem. Nós separamos a preposição como e sobrou Betulá, que significa virgem.
E onde está essa palavra uma? Essa palavra uma, nós vamos entendê-la aqui, exatamente nesse lugar, porque quando nós falamos aqui betulá, no hebraico não existe o artigo indefinido. Então, quando nós vemos aqui virgem, betulá, nós estamos vendo como se tivesse imaginariamente o artigo indefinido aqui. Então, tanto faz eu falar que a tradução de betulá é virgem, como uma virgem. Passando para outra tela. Aqui nós temos Hagurat Sak, que traduzimos como cingida de saco. A palavra Hagurat significa vestia, ou vestida, cingida. Mas nós temos aqui um formador de construto, que é esse tracinho aqui. Esse tracinho chama-se Makef. Então, ele une essa palavra Hagurat com a palavra Sak. E torna-se, quando ele une essas duas palavras, Hagurat fica Hagurat de, cingida de. Quando nós estamos formando o construto, essa palavra, ao invés de cingida, ela passa a tradução dela a ser cingida de. E aqui, cingida de quê? De saco, que é o saque. Passamos para outra tela. Aqui nós temos Al-Baal. Esse nome aqui também em construto. Nós conhecemos muito bem Baal, o rei da época de Acabe e Jezabel, não é isso? Baal tem outros significados também. Conhecemos essa palavra também, Al, que ela tem também outros, como todas as palavras. Essas aqui também têm outros significados. Mas nesse caso aqui, o Al é a preposição por, mais o artigo o, que forma a contração pelo. Então, aqui nós temos Baal, que nesse caso aqui também está traduzido como marido. Então, pelo marido. Vamos passar para outra tela. Então, aqui nós temos Neu Reiha, que significa da sua mocidade. Por quê? Nós separamos essa letra aqui, esse sigol, nós estamos vendo aqui sozinho, esse sigol debaixo do resh, nós estamos vendo ele aqui sozinho, estamos vendo o iod ou iud aqui, e estamos vendo aqui o re mais o kamet. Formou aqui Eirá. Eirá. O que é Eirá? Eirá é um sufixo pronominal de posse. Toda palavra que tem essa terminação, ela está falando que está se tratando de posse. Juventude, mocidade, não é qualquer mocidade, é a sua mocidade, a sua juventude. Ok? Nós vamos ver aqui, depois de extraído esse sufixo pronominal, que vai sobrar a palavra neur. E o que quer dizer neur? Exatamente, mocidade, juventude. Mas não escreve-se desse jeito. Vai se escrever a palavra noar. E que muda, né? Ó, sobrou essa aqui, o num, sobrou essa aqui, o ain, e sobrou o resh. Saiu essa e o final todo ali. Então, noar. Noar é exatamente mocidade, juventude.
Agora eu pergunto às irmãs. As irmãs entenderam alguma coisa? Vou voltar para a tela primeira lá. As irmãs entenderam alguma coisa? Passaram a entender alguma coisa? Ainda não. Nem eu. Então não resolveu a tradução. Então veja bem, continuamos não entendendo. Mas eu falo sempre da necessidade. Por quê? Olha bem, quando é que nós vamos entender isso? Só vamos entender isso a partir da hora que nós conhecermos esse povo dessa ocasião. Enquanto nós estivermos na nossa época aqui, lendo eles lá, nós não vamos entender nada. Nós vamos fazer algumas interpretações, mas do que nós estamos pensando. Então, para nós entendermos bem, nós vamos entender o seguinte: todo povo tem a sua cultura, todo povo tem a sua tradição. Vamos começar prestando atenção nisso. O que é cultura, Josué? Cultura são as ideias, costumes e comportamento social de um clã, de uma família, de uma tribo, de um povo qualquer. E o que é tradição? Tradição é a transmissão desses costumes e crenças que se fazem de uma geração para outra. Já estamos começando a entender alguma coisa. Agora vamos ver bem. Para entender a Escritura Sagrada, muitas vezes nós somos levados a entender exatamente a cultura e a tradição desses povos. Eu vou explicar rapidamente como é o casamento judaico. Veja bem, o casamento judaico, eu tenho até vídeo, agora mais recente, falando a respeito desse casamento. Seria bom depois vocês entrarem e assistirem, que lá está mais completo. Eu vou fazer aqui um resumo do que seria um casamento judaico, só para a gente tentar entender Joel, capítulo 1, versículo 8. Ok? Então, o casamento judaico tinha 3 fases. A primeira fase, chamada de Shidur, era aquela fase de conhecimento do casal. Então, quando o casal era mais extrovertido, eles próprios conversavam entre si a respeito do que queriam para ambos em relação ao casamento. Quando o casal era meio tímido, muitas vezes era contratado uma empresa para fazer esse encontro. Quando isso não ocorria, ainda tinha uma opção que nós conhecemos através de filmes, que é aquela do próprio pai do rapaz procurar o pai da moça para arranjarem esse casamento. Então, essa fase era chamada de, ou é chamada de, Shidur. Muito bem, passada essa fase, tendo se ajeitado entre si essa fase, o que vai ocorrer? A fase do Eiruzim. O que era o Eiruzim? Ou é o Eiruzim? Eiruzim é a fase do noivado. Comecem a prestar atenção. Eu disse que Eiruzim é a fase do noivado. Então vamos entender o que era o noivado. Esse casal, perante toda a sociedade, debaixo de uma rupá era uma barraca armada com visão para todos os lados. Digamos que fosse 4 paus tapados com a lona em cima. Ali eles formalizavam esse noivado, onde era lido a Ketubá. Ketubá era um documento preparado para esse casal. O que tinha nesse documento? Ele tinha a responsabilidade do rapaz e da moça
durante o período que eles fossem se afastar a partir dali, com a responsabilidade de se ajeitarem para uma outra fase. Essa era a fase do casamento. Mas o que acontecia ainda na fase do Eirusim, que é esse noivado? Depois de tudo acertado lá, debaixo da rupá, eles comemoravam lá, tomavam um vinho e coisa, e cada qual ia para a sua casa. A moça ia para a casa dos pais dela e o rapaz ia para a casa dos pais dele. Aí eles teriam um tempo, digamos, de 1 ano ou mais um pouquinho, que era para se ajeitarem. Como? A noiva vai preparar o seu enxoval e o rapaz vai arrumar uma casa e o sustento da família, que certamente iria crescer. Ainda falando a respeito de Eirusim, era uma coisa onde nós precisamos atentar agora. Vamos começar a entender Joel, capítulo 1, versículo 8. Por que, Josué? Nessa fase do Eirusim, eu falei que Eirusim é noivado. Agora veja bem a responsabilidade desse povo. Se esse rapaz, ou se essa moça, durante o período que estão na casa dos pais, se um deles morresse, o outro era considerado viúvo. Tá dando para começar a entender? O marido da sua mocidade. Nós só entendemos dessa forma. Então, o que acontece? Quando fala lamenta como a virgem, lembra que em muitas passagens, quando Josué, por exemplo, perdeu a guerra para Ai, aquela cidade, depois que eles venceram em Jericó, eles perderam uma guerra para um povinho pequenininho, por causa do pecado de Acã. Aí o que Josué fez? Rasgou as vestes, era o jeito deles se lamentarem. Então está vendo que agora já está fazendo sentido? Entendeu agora o porquê? Que a pessoa pergunta, como assim? Como uma pessoa que não é casada perdeu o marido da sua mocidade, se ela não casou ainda? Ela casou sim. Não casou para nós. Mas dentro da cultura deles, funciona dessa forma. Então, para concluir esse terceiro período, é o chamado casamento. Aí nós vamos entender uma coisa. Por exemplo, só o pai do noivo sabia o dia do casamento. Ele, o pai do noivo, é que dizia, meu filho, vai hoje buscar a noiva. Aí o que acontecia? O noivo, acompanhado dos seus companheiros, iam com suas tochas, as suas lamparinas acesas. Por quê? O casamento geralmente era depois das 18 horas. Depois das 18 horas, muito lugar já está muito escuro. E eles iam andar bastante até chegar na casa da noiva. Então, ia um na frente com o chofar. O chofar era um chifre, tipo um berrante, onde a pessoa chamava atenção ali, como se fosse um clarim, e um gritava, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Então está alertando para a noiva que o noivo está chegando para quê? Para buscá-la. Quando o noivo chegava lá, já estava ela lá preparada e com as suas damas de companhia. Ó, lembramos de quê? As 10 virgens. Tá vendo? A gente faz uma turnê pela Bíblia quando a gente pensa no casamento hebraico. Tá vendo a importância de entender uma cultura diferente? Porque para nós
não dá para entender nada. Aí, chegando lá, só para concluir, a noiva ia de encontro, a noiva e suas damas de companhia, com as suas lamparinas também já acesas, vinham de encontro o noivo, e aí sim o noivo a levava, não era ainda para casa, já estava lá armada, a rupar novamente, e aí sim vem a fase do Nessuim. Nessuim, o que era? Casamento, propriamente dito. Onde era feito novamente a leitura da Ketubá. Depois de tudo pronto, aí eles iam tomar uma taça de vinho. Ambos tomavam numa taça só. Quando terminava, o noivo pegava aquela taça, embrulhava num pano, colocava no chão e com o pé direito ele batia até quebrar aquela taça. Tudo tinha um significado. Isso foi um resumo que eu fiz, só para dar a entender mais ou menos. Não já deu para entender? Então, agora nós já temos condições de tentar interpretar o que nós entendemos. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Então, agora, nós sabemos o que está falando aí. Joel profetizou contra o Reino do Sul nos dias do rei Joás. Isso aí nos anos mais ou menos 835 até 796, de acordo com o prefácio do livro de Joel, aqui na Bíblia de Estudos, palavras-chave. Então, na Bíblia de Estudos, palavras-chave, nós vamos ver que, nessa fase da história, Joel dizia a respeito de uma época de pânico nacional, causado por uma praga de gafanhotos. Olha aí. Nós lembramos muito bem dessa praga de gafanhotos, onde é exatamente a 8ª praga em Êxodo 10. Para o povo sair do Egito, essa foi uma das pragas que afetou o rei do Egito, o faraó, né? Então, isso aí, Joel, capítulo 1, versículo 8, é um alerta que o profeta fazia em relação ao dia do Senhor, o qual fora repetido após 200 anos pelo profeta Sofonias, quando reinava já o rei Josias. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Nós agradecemos por essa oportunidade que Ele nos deu e nos permitindo outras aulas e continuando a nos dar muito conhecimento, muita sabedoria, discernimento, que é o que nós precisamos para entender a Bíblia. A palavra de Deus é maravilhosa, principalmente quando a interpretamos acertadamente. Eu quero agradecer às irmãs e até terça-feira, se assim Deus nos permitir.